Hoje eu tenho um objetivo. Um objetivo difícil, mas eu tenho. Convencer você a vir pra Índia. Ai, mas eu não vou pra Índia. Vamos ver. Kerala, conhecida como God's Own Country, ou em português, a Terra de Deus, é um dos estados mais singulares da Índia. Ai, que tá dizendo que tu não pode entrar usando roupa? Aqui Messi é tão importante que ele é Jesus. Tem o maior índice de IDH do país, taxas de alfabetização próximas a 100% e expectativa de vida comparável à de países desenvolvidos, desafiando o padrão nacional. Cidadezinha, isso aqui podia ser no Brasil, né? Desenha essa cena, vocês acham que vocês estão em Salvador ou vocês estão na Índia? Amor, faz uma cara de quem gostou, tu tá na frente do moço que te vendeu. Com paisagens exuberantes e tropicais, acompanhadas pela qualidade de vida, Kerala é uma janela para uma Índia que muitos não fazem ideia que pode existir. Olha, eles vendem peixe vivo ainda, ó. Tamanho da minha mão, tamanho da doce. Olha o tamanho da minha barriga. Bom dia! Bom dia! Boa tarde. Eu sempre dou bom dia, sempre boa tarde, né? Dessa vez eu resolvi dizer bom dia porque... Ao invés de me corrigir. Ai, estamos aqui na Índia tropical. A gente já fez alguns vídeos aqui pelo sul, mas a gente tá num lugar assim que eu queria tanto conhecer. Finalmente no estado de Kerala. É um dos estados que eu mais queria conhecer em toda a Índia. Há tempo já. E hoje a gente vai mostrar pra vocês porque ele já roubou meu coração, esse lugar. E já começa... Olha, calma! Outra Índia, calma. né? Tá? E não estamos numa cidade assim pequena, né? Uma cidade grande, ó. Uma cidade grande. Olha que delícia esse lugarzinho. Olha isso aqui atrás já. Já começamos bem, né? Olha aqui, ó. Muito coqueiro, né? Ali já tem uma igreja, olha aqui. É. Aqui já tem uma Índia completamente diferente do que vocês estão acostumados. Ó, vê como tem menos lixo no chão. Já começamos assim. Olha que arquitetura diferente já. Olha aqui. Doido, né? Coqueiros. Muita igreja aqui também. Igreja, silêncio. Diz que é Índia, pra vocês aí que acham que não é. Essa daqui é a rua onde a gente está se hospedando. Aqui em Kochi, ou Cochin, ó. E a arquitetura, assim, da cidade é toda... Eu acho muito bonitinha, né? É uma arquitetura colonial, assim, me lembra muito o Brasil em certas regiões. E eu acho interessante que aqui na Índia sempre tem, assim, a casa de quem é na frente, né? Aí, tipo, aqui não... Aqui tem outro nome, mas às vezes tu passa, aí tem, sei lá, o que é Singh. Singh é uma casta rica daqui. Sob o nome de gente rica. Aí tem ali casa dos Singhs, pra tu saber que aquela casa grande é deles, né? Eles têm na porta. Tradicional. Vê se não parece qualquer cidadezinha. Isso aqui podia ser no Brasil, né? Vai dizer que não? Ah, no Brasil, qualquer outro país. Olha só. Tranquilinho, também. Cheio de árvores, de flores. Vocês não morariam aqui? Ali já começa a não ser mais tão calmo. Mas assim, em outras partes da Índia, a gente já estaria ouvindo também os buzinaços, né? Verdade. Aqui, tu viu, passou ali os tuk-tuks, mas não tinha ouvido buzina, né? É, vai, mas é mais calmo. Mas olha só, a diferença, claro, vai ter lixo no chão? Vai ter lixo no chão. Mas a quantidade de lixo no chão que vocês viam, assim, nos nossos primeiros vídeos lá em Delhi, que vocês viram em várias cidades e que vocês estão vendo aqui, olha isso. É muito diferente já, né? Poluição sonora já diminuiu, a poluição do ar já diminuiu. Kerala alcançou altos índices de desenvolvimento sem depender de uma economia altamente industrializada. E hoje os seus números de desenvolvimento e qualidade de vida batem todos os estados superindustrializados da Índia. Desde os anos 1950, investimentos consistentes em educação e saúde criaram uma base sólida para avanços sociais. E diferentemente de outras regiões, aqui a distribuição de terras e os movimentos comunitários foram os pontos-chave que conseguiram reduzir as desigualdades e garantir o acesso a recursos básicos para grande parte da população. É, por isso que tu vai ver que isso reflete, claro, nos lugares. Então, tem menos lixo no chão, tem menos buzina, é mais tranquilo, as coisas são mais organizadas. Porque vai refletindo, né, esse tipo de coisa na cidade. E tipo, é tudo... Olha os muros bonitos pintados. É uma vida muito diferente. Olha que legal aqui, ó. Isso aqui ontem eu passei por uma cena muito legal. Tinha um tuk-tuk elétrico carregando aqui. Isso aqui é um carregador de tuk-tuk. Tuk-tuk elétrico. E aí é tipo pra carregar carro elétrico. De moto ali, ó, tem uma moto ali. É. Mas isso aqui é um negócio que a gente não tinha visto assim muito na Índia ainda, né? De ter coisa carregando. Eu achei bem legal. Uma coisa que eu gosto aqui de Kochi, tem calçada. Dá pra usar a calçada. Porque na Índia, em geral, a calçada, quando tem, ela tá ocupada com tanta coisa de vendedor que tu não consegue usar. Aqui tu consegue. Tá, tudo bem que tem uns tuk-tuks na calçada agora. E tu viu que os tuk-tuks, os motoristas usam tudo a mesma camisa? Elas são mais organizadas, né? Aham. Aqui é uma Índia
bem mais fácil de visitar, né? De viver também, né? Poxa, aqui... Tipo, eu penso assim, se fosse... Eu adoro a Índia. Mas aí tu vai pensar, vou viver em algum lugar da Índia. Aí tá, viver em Delhi, dá assim, mas caótico. Aí tu pensa, pô, viver aqui... Gostoso, sabe? Parece muito Sudeste Asiático pra mim, parece muito Parece, tipo a né? Tailândia, Ou Indonésia, parece assim... Filipinas. Parece Lembra muito muito. isso. Pra quem sonha em ir pra Indonésia, Tailândia, essas coisas, aqui parece muito, assim, esse climinha de praia, um clima mais tropical, tranquilinho. É muito gostosinho. Aquele calor úmido. Úmido e pra caramba. seguro, né? Não tem problema de segurança. Não que na Índia tenha, né? No geral, a Índia é segura, assim, de assalto, essas Sim, sim. coisas. A comida é bem diferente. Olha aqui, a outra Olha igreja. a Basílica. Olha só, vocês veem essa cena, vocês acham que vocês estão em Salvador ou vocês estão na Índia? E é aquela cidade, assim, ó, gostosinha, pra tu ficar passeando. Pra mim, me lembra um pouco o turismo que eu faço em Salvador. Comer Parece, comidas gostosas, ver igrejas, lugares históricos e bonitos. Tá um perto clima do mar, tropical. Aquela brisa. Brisinha do mar, tudo. Me lembra muito esse tipo de... Porque também tem várias coisas em comum, né? Isso aqui é uma das primeiras áreas que os colonizadores chegaram. Então tem a arquitetura colonial, eles ficaram aqui mais tempo, então foi mais catequizado. Kerala tem uma história profundamente marcada pelo colonialismo. Primeiro chegaram os portugueses, atraídos pelas especiarias, seguidos pelos holandeses e britânicos. E como você pode imaginar, essa colonização moldou a cultura e a religião daqui. É em Kerala que se encontram as comunidades cristãs mais antigas da Índia. Mas essa daqui dá pra entrar de tênis, que é uma coisa que a gente achou curioso. Durante a missa, o pessoal tirou o tênis. Tem que entrar sem sapato. Isso é muito a mistura da Índia com uma coisa colonizada, né? É verdade. De tu não poder entrar de sapato na igreja. Bem bonito. Olha só os tetos, que bonito. E aí hoje de manhã o Will veio e tava acontecendo uma missa. É doido, né? Eles falando assim na língua local deles, né? Rezando ali. É, acho que devia ser Malayan, que é a língua que eles falam aqui em Kerala. Como você sabe, né, os estados da Índia foram divididos pela questão né? da língua, né? Olha só, é muito bonita a igreja, né? E vocês veem, ó, que aqui o Jesus, ele é branco, né? Tipo que nem o nosso Jesus. Ele não tem olho azul aqui, né? Os Jesus do Brasil às vezes tem olho azul. Esse aqui não tem olho azul. Mas é um negócio interessante, porque a gente na Etiópia, que a gente visitou bastante igrejas e tal, os Jesus lá, eles são cristãos também, ortodoxos, e aí lá na Etiópia Jesus era tipo negro, tipo completamente nada a ver com o Jesus que a gente está acostumado. Até na China a gente foi numa igreja e Jesus tinha o olhinho puxado, mas aqui o Jesus é branco. É verdade, não. Não tem feições indianas, não. É, o cristianismo aqui foi influenciado pelos europeus, né? Verdade, os ortodoxos lá na Etiópia, por exemplo, não, né? Lá na Etiópia, onde a gente foi nas igrejas e tal, era muito antes, era o cristianismo antes dos europeus Aqui chegarem. também Então. tem um pouco tem algum setor ortodoxo, aliás. Tem cristãos católicos. Tem ortodoxos, tem Adventistas também, não tem? pentecostais também, tem todo tipo. Tem vários tipos de cristianismo aqui. E é bem variado. Pegou bem forte, né? Kerala é um estado muito diverso religiosamente. Talvez é o maior exemplo de tolerância religiosa. Aqui, por mais que a gente vai andar e vai ver mais igrejas, os hinduístas são a grande maioria no estado. Eu acho que, se não me engano, é quase 60%. Depois em muçulmanos e depois em os cristãos. Não é que nem lá que a gente foi no Nordeste, que a gente foi aqui, Shillong e tal, ali que era 70%, Meghalaya 70% cristão. Aqui na verdade, a maioria esmagadora é hindu, mas tem muitas coisas ainda da época colonial, né? Vamos levar o pessoal para conhecer um cafezinho bonitinho, para ver que eles não precisam ter medo de vir para a Índia, Não, que eles podem comer coisas diferentes. O pessoal tem medo da comida da Índia também, quer comentar, não sei o quê. Então, vamos conhecer um outro lado. Uma comida mais ocidentalizada na Índia. Ai, quase Meu Deus! Quase que eu causei um acidente. Eu tropecei. Meu Deus, eu tropecei no fio desse negócio aqui. Olhem que coisa mais linda essa árvore aqui. Olha o tamanho da árvore. E aqui em Koti é cheio dessas árvores gigantescas. Olha só. Aqui uma obra para estragar o momento. Mas olhem que lindo. Nossa, é muito bonito. Tu passa assim e elas são cheias de trepadeiras. Olha que coisa mais linda que fica o lugar. Aquela ali, coisa linda, né? E ela, na verdade, que tá no tronco não é dela, né? É uma trepadeira, né? A árvore é essa aqui. Mas é muito arborizado. Olha como essa cidade é arborizada. Olha aqui. Olha pra cá.
É muito cheio de árvores. E é legal comentar, assim, que aqui é uma região de Cote, como a gente falou, né, tem o IDH maior e tal. Então, muitas vezes, quando a gente foi em alguns lugares, assim, que aí disseram, mas só é assim o lugar porque aí é um bairro rico. E, na verdade, a gente vai andar com vocês em vários lugares e mostrar que aqui, na verdade, é uma cidade diferente, né? Tipo, que tem cidades mais organizadinhas, mais bonitinhas, mais arborizadas, diferente daquilo que a gente está acostumado. E aqui é cheio a gente viu galerias de arte, né? É verdade. Tipo, bom, agora o café que a gente vai... É uma galeria de arte também, né? De arte mesmo. E olha só que legal os lugarzinhos aqui. Aqui tem um café bem bonitinho, mais continental, assim. É muito mais convidativo para turistas que não estão querendo ter uma grande aventura. Claro, se tu quer te jogar na Índia, tu vai para Delhi, tu vai para Varanasi. Mas se tu tá querendo um lugarzinho para tu turistar, gostoso, fazer aquele negocinho de comer umas coisinhas gostosas, conhecer uma cidade, Cote é um lugar muito gostoso, do Kerala, né? Ó, e aqui tem muitos frutos do mar, né? Comidas do mar, porque a gente tá na beira, agora depois a gente vai passar. Mas ó, aqui é peixe e tal, para as pessoas escolherem, ó. E aqui é um restaurante de comida do mar, né? Aqui também, ó. Brasil, né? Camarão, peixe, calamari. Calamari é o quê? Calamari é lula. Lula. Aqui também, ó. E aí eles pescam aqui do lado os peixes e vendem aqui. Bem fresco. E tu vê como tem turista, né? Ocidental, bastante, assim. É muito raro. Na Índia, eu acho que assim, aqui em 3 dias que a gente tá em Cotinha, a gente viu mais turista que eu vi em toda a Índia inteira. É. Tem muito turista ocidental aqui. Tem uma concentração grande aqui também em Fort Cote. A gente tá em Fort Cote, né? É. Que é essa parte da cidade. E concentra bastante. E olha como é arborizado, eu acho isso muito bonito. Vamos então no café que eu tô com fome? Vamos. Vai na Rua do Hambúrguer. Rua do Hambúrguer. Será que a gente vai comer hambúrguer? Isso aqui, ó. Isso aí a gente vai ver hoje mais tarde com vocês. Esse cara aqui, ó, todo pintado. Em breve vocês vão descobrir. Cara, uma coisa incrível. É aqui que vamos então, né? Arte Café. Esse aqui é famosinho. É muito... Eu acho essa cidade é toda assim, né? Cheia de coisa de arte. Esse não é o único café com galeria de arte, tá? A gente já foi em outro. Olha que bonito. Esse aqui a gente não chegou a vir. Primeira vez. Bonito, né? Você vê que é um negócio bem tropical, né? Cheio de coco. Coco pra tudo que é lado aqui. Aqui a produção de coco é algo incrível. Uma Índia diferente do que a galera tá acostumada a ver por aqui, né? Pois é, né? Onde vamos sentar? Pra mostrar que não precisa ter medo de vir pra Índia, que tem comida, sem ser comida indiana, pedimos... Eu achei que era vegetais salteados com tofu, infelizmente é uma salada. Enfim, fiquei com uma salada agora. E um smoothie bowl, que é uma batida de frutas, tipo, no Brasil seria uma cumbuca de frutas, batida com várias frutinhas e granola. Bem saudávelzinhos, porque hoje vai ter mais uma refeição ainda que a gente vai fazer. Que a gente vai mostrar a comida tradicional daqui, que também é muito legal. Mas enfim. Essa comidinha aqui, como diriam os amigos de Bolsa em Volta, uma comida metida besta. É. Comidinha metida besta e um café super faturado. Saímos aqui do café e ó, aqui eu acho bonitinho que tem várias lojinhas legais, assim, ó. Me lembra muito, sei lá, alguns lugares meio turistiquinhos, assim, né? Que tem umas roupinhas bonitinhas, ali tem uns vestidos. Lugar de praia tem as lojinhas, é, assim. Né? Tipo, que não é... Tem, claro, aquelas roupas mais tosquinhas, assim. Mas tem uns lugares com umas roupas legais, assim. E eu achei tão fofinha essa rua que eu pedi pro Will pra gente andar nela, porque eu achei ela muito bonitinha. Parece um filmezinho, né? Ai, olha isso, é o Messi Jesus. Olha isso! Aqui Messi é tão importante que ele é Jesus. Roupas diferentes, olha só, uns mix de estampas, assim, né? Legal, né? Uma roupa só. Vai por olhar quanto é que é o preço? Vocês gostam de ver os preços? Deixa eu mostrar, então. 3.200 rupias, ó, o vestidinho. Caro, não é pra Índia. É, mas ó, tu vê que é um negócio mais autoral, ó. Eles têm uma personalidade aqui, não é coisa óbvia, assim, sim, né? Não é o que tu acha em qualquer... Não que seja meu gosto, ou o gosto, sei lá, de quem, mas, tipo assim, tecidinhos, ó, estampinhas, é uma coisa diferente, assim. Tu vê que não é aqueles bastantão que vende, ó, 2.650. Umas coisas que parecem um vestidinho saído de praia, ó. Vende várias coisas artesanais, ó. Eu acho que é uma marca local, ó. Achei bonitinho as coisas. Bonitinhas as coisas, assim. É mais caro, claro, porque é um negócio mais assim, pra bem turista, feitinho, né? Isso aqui parece um roupão mesmo, mas todo estampado, ó.
Parece uma estamparia feita à mão, assim. Bem legal. Ó, e aqui continua tendo lugares bonitinhos, ó. Adam Old Inn. Ó que bonitinho esse lugar. Uma arquitetura bem preservada, assim. E bem florido. É bem agradável. É aquele tipo de cidade que é agradável de passear, né? De conhecer, de ver. Ó que legal, feito de... Eles fazem com pneu, ó. Né? Olha que bonitinho que ficou. Muito legal. Eu adoro quando usam coisas assim recicladas para fazer decorações. Olha só. E as pessoas se puxaram aqui, ó, a quantidade de planta que tem aqui. Ó, aqui tem outra loja bem bonita. Nossa, essa loja tá bem bonita mesmo, olha. O negócio do tear. É legal que o tear, ele tem um significado bem importante também na luta da liberdade da Índia, né? Da libertação, porque o Gandhi, ele usou o tear como um símbolo de... Foi usado para criar suas próprias roupas, né? Ai, olha que bonitinhas as roupas aqui. Ó, aqui, ó. 3.999. Nossa, adorei essa blusinha. Olha só, que bonitinho. De linho tudo, né? Aqui na Índia eles usam muito linho, ó. Vestidinhos. Você vê muito diferente das roupas que a gente vê pra vender em outros lugares aqui na Índia, né? Camisa também. Aqui eu acho que mostra, ó, quem fez, ó. Olha, ó. Quem fez a sua roupa, ó. Ah, tem o nome da artesã. É, o nome da artesã, que ela fez à mão, ó. Que legal, essa aqui também é outra pessoa. É bem diferente, né? Completamente diferente. Que é um senhor que fez. É, mas é uma roupa feita à mão, por um... Olha aqui, ó, bordada. É muito diferente de tu ir lá na prestação, né? Ó, aqui tem o processo, acho, de como são feitas as roupas. Olha que legal. E tem umas roupas bem bonitinhas. É tipo a farm indiana, ó. Mas... Muito bonitinhas as roupas, eu gostei. Se eu tivesse espaço no meu mochilão, eu comprava umas roupinhas. Ah, se bem que sempre dá espaço para mais uma coisa, né? Cometemos uma comprinha. Compramos ali da lojinha um lookinho. Na verdade, eu comprei uma camisa curtinha, eu comprei uma camisa também, tudo muito legal ali, porque é tudo bordado à mão. Olha que legal, esse aqui é um instrumento que eles usam no... Tem aqui. Que eles usam no yoga, aquilo ali é o sino tibetano que tá em cima, né? Aí embaixo, ele faz aquele sonzinho, um tum, turulum, tum. Aí, eu até comprei um de presente pro nosso sobrinho, que meu irmão é professor de yoga. Mas aí eu achei, eu quero dar eu adoro dar instrumentos pra ele, né? Aí a gente, tem tudo a ver dar um instrumento que usam no yoga. Aí eu comprei. E eu me vi aqui no Brasil, é tipo muito caro esse negócio. Sei lá, eu vi no Mercado Livre, sei lá, por R$800 e eu paguei tipo 100 e poucos aqui, né? Claro, porque levam da Índia pro Brasil, né? Já estamos montando carregamento para vender no Brasil. Se quiser encomendar, compro por 100 e vendo por 200. Acho que é melhor buscar um negócio menor, porque esse negócio aí já, olha... Ocupou um espaço na mochila. É o tipo de coisa que eu falei que a nossa mochilão já tá cheio. A gente tá nos últimos dias de viagem, a gente tem pouquinho tempo agora. Aliás, nos contem aqui se vocês estão gostando dessa temporada da Índia, porque ela tá acabando. Tandam! Porque em breve teremos uma temporada no novo país. Mas é isso, a gente tá nesse fim de viagem, então a gente começa... a gente agora é pouco tempo, dá pra socar mais uma coisa dentro do mochilão, né? A gente tem planos, quem sabe bota uma mala a mais, né? Estamos na Índia, né? A Índia é um lugar barato. É um lugar legal pra fazer comprinhas, pra quem quer comprar coisa. Aliás, uma coisa que a gente sempre fala, né? Na Índia... é difícil tu vir e tu voltar com a mesma mochilão, porque é incenso, é tempero, é um monte de coisa, é roupa, é joias, é prata. Tu acaba comprando um monte de coisa, tipo esse anel aqui eu comprei na Índia, foi bem barato de prata. Compra colar, compra tornozeleira, compra um monte de coisa, né? Pra quem quer comprar coisa, todo mundo fala que o desafio é vir pra Índia com uma mala e voltar só com uma mala. Bom, e agora a gente tá voltando aqui no mesmo lugar que a gente quer mostrar pra vocês. A beira ali, né? Que é um lugar bem bonito, a beira do canal. E esse lugar é mais uma das coisas que eu acho muito legais que tem aqui em Cochin. Isso aqui é tipo um centro cultural, olha que legal. Por exemplo, eles têm o Kathakali, que a gente vai ver hoje de noite. Depois do Kathakali, olha, tem um concerto, um show de cítara, que é música clássica, né, indiana. Esse instrumento aqui clássico indiano ficou famoso com o George Harrison dos Beatles, porque ele começou a inserir nas músicas, mas isso é uma coisa super antiga indiana. E aí aqui eles têm vários tipos de apresentação clássica, ó. Esse aqui a gente vai ver com vocês hoje, que é o Kathakali, é muito famoso, é o mais famoso aqui de Kerala. E tem várias outras apresentações na sequência. Eu achei muito legal esse lugar aqui. Festival de dança de música clássica indiana.
Olha que legal, é bem típico assim, né? Eu achei esse lugar incrível. Aqui tem um mural representando bem o Katakali, ó. O Katakali, que a gente São vai as conhecer expressões juntos. faciais. Olha aqui que tu pode vir fazer. Eu achei muito legal. Eu realmente, assim, pra mim, eu adoro coisas culturais, né? Como vocês já sabem, então eu achei incrível achar um centro cultural, assim, de coisas tradicionais indianas, né? Coisas tradicionais aqui de Kerala. Então compramos nossos ingressos. Ontem a gente veio, custou 600 rúpias, né, por pessoa. Ontem a gente veio, achou lindo, lindo, lindo. E aí hoje a gente falou, não, vamos levar a galera pra conhecer também, porque não tem como vir pra Kerala e não ver um espetáculo de Kathakali, né? Não mesmo, depois de ter vindo, e assim, não importa nem um pouco de ver de novo, porque é Vai ser a última coisa que vocês vão ver hoje, mas fica porque é incrível. Eu achei lindo demais. Olha, eu ia filmar outra coisa e apareceu, hello! Hello! Brasil! A cara dela. Hello! Marina, William. Hello! Hi! William, what's your name? Nice to meet you. Bye bye. Sempre tem crianças fofinhas. Só pelo eu entendi, o nome dele é Juan. Então, o nosso motorista do barco, a gente fez um tour de barco aqui, um cruzeiro de barco. Vai pelas águas de Kerala aqui, nas backwaters de Kerala. Deixar umas fotos pra vocês aqui. Foi muito legal. E aí o nome do nosso motorista, do nosso capitão, era Sebastian. Já vi outras coisas Sebastian, o nome dele ali pelo jeito era Juan, porque teve, tá vendo, né, influências aqui. Mas eu ia falar duas coisas. Falar a primeira coisa que esse clima tropical é muito... A gente não tava cansado com a umidade. Não é tão quente, mas é muito úmido. Choveu essa noite assim a rodo, trovejar. Aí vocês veem, né, eu arrumei todo o meu cabelo pra sair pra vocês. Sair com vocês. Olha o jeito que eu já tô. E aí a outra coisa que eu ia falar é que a gente ia fazer umas voltas e tal. Aí adivinha o que o William tá? Tô com fome. Óbvio, tô com fome. Tô com fome. Então a gente vai comer de novo, né? Em breve. Olha que legal aqui, meu amor. Hello, how are you? Olha que legal que ela vende. Ela fez um tuk-tuk onde ela vende as comidinhas dela. Que bonitinho, né? Será que é isso que ela tá vendendo ali? Parece um ovo? Mas eu não sabia, a gente vai comer, que bom. É, viu? Olha só que legal, eu adorei. Pesado. Olha só, a rua da beira da praia. Olha que gostosinho. Lindo, né? Olha as árvores, que bonito. Aí aqui vende várias coisinhas de beira de praia. Ó, o moço tá vendendo um suco, uma limonada. E aqui tem as... que eles chamam de... Rede de pesca chinesas. É. Rede de pesca chinesa. Olha o tamanho desse negócio aqui. Vocês conseguem ver? É uma rede de pesca gigantesca. E aqui é a saída do canal pro mar, né? Aqui tem sujeira, ó. Só porque eu falei que não tinha sujeira, ó a quantidade de lixo que tem aqui. É, aqui tem muito... Eles pescam muito Pescador, aí sabe como é que é. As redes de pesca chinesas são um dos ícones de Kochi. Introduzidas por exploradores chineses no século XIV, essas estruturas enormes de madeira ainda são usadas pelos pescadores locais. E além de serem uma herança cultural, elas representam uma longa história de comércio e intercâmbio entre Kerala e o resto do mundo. E aí aqui eles pescam com essas redes gigantescas. O Will fez um vídeo muito bom, porque olha o tamanho dessa rede, eu não sei se dá pra ter noção, mas ela é gigantesca. Aí eles botaram essa rede toda e puxaram 2 peixinhos desse tamanho. Verdade. É só pelo charme, né? E ó como vem essa corrente forte aqui, ó. Aí dá pra pegar um ferry, que é um ferry não, é um... Eles chamam de water metrô, é tipo metrô de água, metrô aquático, é. E aí tu atravessa tipo um metrô, assim, tu pega aqui e passa pro outro lado de barco. Eu acho tão bonita essa parte aqui de Kochi. Tá meio sujo, né, o chão, mas enfim, isso aí faz parte. Mas aqui é a parte que ficam... Os pescadores chegam com os peixes também. Justifica? Não justifica, mas estamos explicando o motivo, né? E aí eles chegam com os peixes, pescam aqui também com as redes de pesca chinesas. E ali na frente também tem o mercado de peixes. A gente pode dar uma olhadinha. Olha, aqui eles vendem. O moço tá vendendo uns crocs falsificados. Estamos na lojinha de sandálias. É, vendo as costas da lojinha dele aqui. Ó, aqui dá pra ver melhor a coisa de pesca. Rede de pesca chinesa. Eu acho que eles usam isso aqui hoje em dia meio que turismo, né? Mas olha aqui, olha o tamanho desse negócio pra buscar os peixes, né? É muito grande, né? Olha só. Tem todo esse negócio aqui de madeira que o cara entra até lá. Aí, tipo, tudo isso aqui é uma... Olha aqui. E é tipo um pêndulo, né? É o pêndulo que puxa. É aqui, ó, olha lá. Vai lá no fundo. Vai lá pra cima. Aí sobe. E aí aquilo lá, ó, desce. Daí eles Vocês gostaram dos efeitos sonoros? Baixa a rede e aí deixa eu passar um pouco, deixa os peixes ficarem
embaixo, aliás, passar por cima da rede, e aí eles puxam a rede. E aí fazer o contrário, e aí o pêndulo vem pra baixo de novo. Ali, né? E aí eles tiram 2 peixinhos desse tamanho. Ó, e aqui tem uma aguinha de coco, ó, a aguinha de coco é boa, né? Sabe que eu não gosto só dessas águas de coco? Porque eles dão água de coco quente, né? Não tem esse negócio, o conceito da água de coco gelada tem, aqui. né? Eles acham bem estranho quando a gente pergunta se tem gelado. Mas olha, eles vendem várias coisas, eu tô bem curiosa, porque isso aqui não parece uns ovos, mas eu acho que é tipo Parece aqueles ovos de... melãozinho, assim. parece aqueles ovos de boteco, né? No Brasil. Ó, aqui, olha a fila do coco. Tem Sucesso. O coco tá fazendo sucesso, ó. Tu vê como eles gostam de futebol? Tá de camiseta de futebol, acho. Abrindo coco aqui e a galera tudo tomando, ó. Eu acho que podia ter uma competição mundial de abridores de coco em todo mundo. Eu sempre fico assim, viciado em olhar o cara abrindo coco. E aí, é no Brasil, é aqui, na Tailândia. A gente morava do lado de uma tia lá em Vitória, que ela pegava o coco, ela dizia, pá, pá. E eu tinha toda vez eu tinha certeza que ela ia cortar a mão dela fora, né? Pai, os caras abrem na mão direto. É, na mão, um facão, assim. Que a gente comprava a água dela sempre, morava na esquina da nossa casa, né? Nossa. Vamos pegar então, né? Já que estamos nesse clima de praia. 50 rupias o coquinho. Ai, dá vontade. Mas é claro, se ele fosse gelado, aí ele ganhava todas as... Vocês gostaram da minha carteira? O Will, ele pega a carteira, ele faz um monopólio da carteira, então eu fico só com meus trocadinhos aqui, ó. Pobre. Contando meus trocadinhos que eu botei dentro do negocinho onde eu ganhei, que eu comprei minha tornozeleira. Eu gostei que tu vai pagar, hein? Ó, Tô te levando pra tomar água de coco. Que milagre. Espero que ele me dê um coco bom, né? Achei meio pequeno esse. Não, mas ele tem uma metodologia que ele não... Acho que se der errado, ele não corta a mão dele, ao menos. É, verdade. E ele abre com raiva. 50 rupias. 50 rupias é o quê? 3 reais? Thank you. A gente falou do rebocador, ó, ele tá rebocando um baita num navio lá atrás. Ó. Quase uma kombucha de tão fermentado. Eita. Quer dizer que a carne deve estar boa. Eu tinha pensando que eu ia me arrepender. Mas eles têm isso na Ásia direto. Na Tailândia também a gente compra um coco e vem um coco fermentado. Um coco fermentado. Né? Se tu pede no Brasil, vem esse aqui, tu manda trocar. Mas aqui, é claro, não vou mandar trocar porque é do jeito que eles tomam, né? Ó. Amor, faz uma cara de quem gostou, tu tá na frente do moço que te vendeu. Isso aqui não dá, não. É muito ruim. Então fala com ele. Vamos perguntar pra ele. Pedir pra ele cortar. O Will vai gentilmente pedir pra ele cortar ao invés de tomar. Ó, mas a moça também não tomou tudo ali, ó. Porque explodiu. Acho que ela também achou muito fermentado. Também, olha o tamanho da carne de coco. Pra ter tanta carne dentro, é porque o coco... Eu acho que vai estar bom, pô. This is no good. Ele vai bater também e vai explodir. E quem precisa de kombucha quando tem esse coco aí? É a kombucha natural, já fermentado. Agora eu fiquei pensando que talvez o negócio dele não seja o coco, seja a carne mesmo. Ih, explodiu na cara do tio lá de trás. Mas aí chega a estar meio podre por dentro. Ai, tá velho já, ó. Não, tá... 50 for this. Ó, ele reconheceu que o coco que ele nos deu tava estragado, ó. O Will fez com uma cara porque ele mostrou o coco e tava marrom por dentro. Aí ele olhou pro Will e... A gente tomou uns 2 goles daquilo ali. Nossa, já tô passando mal. Mas aí ele falou, meio que fez uma cara assim de tipo assim, desculpa, dei um coco estragado. E aí ele falou que, agora ele foi pegar de outro lugar, ó. Porque o nosso coco ele tirou aqui do chão, ó, desses aí. Desses aqui, agora ele pegou dali, ó. Thank you. A gente nem pediu outro, né? Ele que... Good. Thank you. Agora sim? Tá doce? Agora tá muito bom, gostoso. Nossa, é porque o outro, eu juro, meu estômago embrulhou só de tomar um gole. Em vários países da Ásia o coco já vem meio fermentado. E a gente toma, mas aquele ali... Passou do ponto. Tava mais fermentado que uma kombucha. Mas a kombucha é bom. Esse, pro nível brasileiro, segue meio fermentado. Mas é normal. Eu gostei bem gostoso. Eu acho legal que em muitos lugares, meio que, tipo, a abertura do coco, tu pede pra abrir, o cara meio que, será que, né, não gosta muito, mas aqui já meio é incluído, né? É o serviço completo. Tem gente que eu acho que vem mais pela água de coco do que pelo coco. Mais pelo coco do que pela água. Olha a colherinha, agora sim. Ó, esse aí tá com menos carne, sinal que ele tá bom. Eu gosto da colherinha que ele faz ali, ó. Ele tira e ele faz do próprio coco. Colherinha
Não sustentável. É sustentável. Não é mais higiênica, mas... Tu já comeu coisa muito pior, meu amor. Com certeza. Eita, que voou água de cá. Foi a minha vez de ser atingida. Mas olha que legal a colherinha. Vou pegar pra ti. Ó, o Will vai demonstrar o uso da colher ecológica. Cuidado com a câmera aqui embaixo. Verdade. Ó, um pouquinho. Uau. Eu amo comer isso com shoyu. Bah, isso é verdade. Fica muito bom. Com shoyu e wasabi. Podem me achar estranha, mas antes de vocês dizerem que eu sou estranha, peguem um coco desse, cortem na casa de vocês, botem um pouquinho de wasabi, shoyu, comam. Aí depois vocês vêm me xingar, caso vocês continuem achando que eu devo ser xingada. Vou mostrar aqui pra vocês as roupinhas. Que roupa se vende na beira da praia na Índia, né? Eu gostei desses estilos, assim, uns patchwork, olha só. Camisas de elefantinho, um clássico dos turistas. Mas aqui não tem preço, né? Tudo só pra ele decidir na hora quanto que ele vai te da galera que essas são as calças de elefantinho. Eu sempre achei porque tinha elefantinhos nela. É, mas é, mim, enfim, calça de tudo de elefantinho é elefante, né? Isso aqui é coisa pra turista. Mas Mas que é é engraçado formato. que no Brasil vendem essas coisas assim, várias coisas aqui que tu vê que vêm da Índia, né? Produzem na Índia e vendem, muita prata. verdade. Isso aqui que a gente vê até vendendo no Brasil, em vários lugares do mundo, muito disso aqui é feito na Índia mesmo. É verdade. Vende pra vários lugares, né? Isso aqui é um clássico indiano também. Aham. Ó, isso aqui vocês já devem ter visto vender em outros lugares do mundo, ó. Isso aqui também. Vendem em isso tudo aí que é na lugar da Índia, Tailândia- isso aqui. Tá pra todo lado. Yeah. Thank you. Vocês veem, ele fala ali, cheap price, ele falou, preço barato. Barato quanto, né? Ele olha pra tua cara e decide. Querem passear de barco? Vamos ver, mas olha que grande, né? Isso aqui é o tal do... eles chamam de water metro, que é tipo metrô aquático, mas é tipo um ferry, né? Ó, Meio vazio, né? bem vazio, né? Será quanto tempo, de quanto tempo tem, ó? Aqui as catracas, que nem o metrô, Aqui e ali tem são os a- barquinhos. E aqui estão os preços, ó. Semanal, 12 viagens, validade por 7 dias, já que é semanal. Ó, 180 rúpias. 15 rúpias por viagem, barato, né? E ó, se tu pega o 90 dias, 10 rúpias por viagem. Bem barato, sim. né? É, se tu comprar só um é 40. Ah, 40 rúpias o preço do unitário. A gente ia pegar, mas aí ainda falta 35 minutos pro próximo. Meia hora, né? É, e aí isso é um sinal também de que depois a gente vai ter dificuldade pra voltar, né? Eu acho legal que esse lugar pra mim é o tipo um lugar gostoso de passear, né? Aham. Tipo aquelas cidades que tu quer ficar mais tempo, assim. Porque é tão agradável. Tipo, todos os dias a gente vem aqui na beira, dá uma voltinha, vai num cafezinho, né? Os vendedores já te conhecem. É, pô, toma uma água de coco. Dá pra sentar aqui, tem vários banquinhos. E aqui é bem bonito, né? Tipo, é bem arborizadinho, tranquilo, tem uma brisinha. Aí aqui eles vendem os bichos vivos ainda. Não sou nada a favor. Mas eles pescam esse peixe provavelmente hoje. Aí ele falou que tu compra aqui o peixe e eles cozinham aqui. Eu acho que de certo eles fazem, deve ter algum negócio com o tio ali da banquinha, que tem uma banquinha ali, ó. E aí ele deve, tipo, tu compra o peixe de mim e ele frita ali pra ti na hora, cozinha na hora pra ti. Mas ó, tem lagosta, tem tudo fresco. Ah, é o gatinho que roubou o peixe. Ele mesmo. Pelo jeito, ele rouba peixe o dia Ele é todo, daqui né? mesmo, acho. Também um peixinho, não vai fazer nenhuma diferença. Tem que. Mas ó, tem lula, tem marisco, tem lagosta, pobre da lagosta vivo. E esse aqui é o espertinho. Tu acha que ele tá fazendo o quê do lado dos peixes? Tá só na espreita. Eu pensei, ele vai roubar o peixe, não vai mais voltar. E passa o dia todo, pelo jeito, do lado ali pra roubar Ficou peixe. do lado ali, ó. Ele é bem nesse lugar aqui, ó. Ele roubou o peixe, subiu em cima do negocinho e ficou comendo o peixe do lado de onde ele roubou o peixe. Ele não pensou, vou roubar o peixe e sair correndo. Não, vou roubar e vou comer na frente. Ó, mas aqui é tudo peixe fresco, né? Lula fresca, tudo vivo ainda. E aí é tudo que eles pescam aqui, pra quem come, né? A gente não come. Mas pra quem come, adora, né? Porque compra o peixe fresco e já faz aqui na frente. Olha aqui, Olha o isso. tamanho disso aqui. Olha o tamanho. Olha ali. Virou atração. Virou atração turística o cachorrinho. Ai, meu Deus, ele é muito pitoco. Essa aqui é a mamãe. Tô impressionada com a quantidade de estrangeiro, né? Tem bastante aqui, né? É só passa a galera falando francês, falando isso, falando aquilo. Português. Faltou. E ele vende tudo. Thank you, my friend. E ele fica... É que nem o clássico, né? O cara tenta vender tudo que é coisa de tudo que é jeito. Aqui, ó. O outro tá vendendo coisa de fazer mandala, ó. Isso é muito legal, um negocinho que é tipo... Ali, ó, tá na mão dele.
É umas bolinhas, ele usa pra fazer essas mandalas ali, ó. Ele vai fazer agora. Ah, sim. Só vai girando. Isso aí eu brincava quando era criança. Também. Eles vendem em tudo que é lugar, isso aí, ó. Não, e é o clássico, né? Vende concha, vende as coisinhas, cacareco, coisa de fazer massagem. Mas olha que bonito aqui, eu acho muito bonita essa parte aqui na beira da água, né? Vamos ali ver os moles onde as pessoas vão tirar foto. A segurança aqui tá boa. Meu Deus. Você imagina durante as monções o que deve chover aqui, se agora já chove muito? Não dá pra ver ali. O quê? Tipo, tu fica meio que na área, parte suspensa ali, ó. Ai, verdade. Ali, segurança nível 0, né? Nossa, agora que eu vi. Será que isso caiu agora a tempo? O povo quer ver tu dar uns pulinhos ali. E eu acho que, sei lá, deve ter sido meio recente que destruiu isso aqui, né? Eu acho que é nas monções mesmo que deve ter tempestade, coisa. É. Aí ali tem uns caras pescando de tarrafa no meio dessas, sei lá, essas algas aí, os peixes tomando água tomando água, os peixes. Os cachorros estão ou caçando peixe ou tomando água. Os peixes tomando água. Mas legal, né? Acho tão bonito. Como tem dessas algas aqui, né? Aham, muito, né? A gente até lembra do México, que o México é conhecido que tem muito sargaço, né? Que é... Mas eu queria falar que a gente fez um vídeo na praia lá, e era uma praia mais movimentada que essa, e tava mais suja que essa. A gente falou, muita sujeira vem do mar. Aqui vem, mas tem muito menos sujeira. Eu acho que aqui eles têm esse negócio, jogam menos lixo no chão, sabe? Porque é lá que a gente mostrou a minha praia lá, que vocês viram o episódio lá em Tamil Nadu, em Chennai, lá era muita sujeira. Aqui é sujeira, mas não é tanto que nem lá. E aqui não é uma praia propriamente dita pra não tem ninguém tomando banho, né? Aqui é mais pescador e tal. Pegamos um tuk-tuk pra vir comer. E aqui disseram que é um bom lugar pra provar uma comida típica. Chegou. Aqui é um pouco mais de confusãozinha, porque a gente quer comer uma comida mais tradicional, né? Mas pensa numa confusão, olha que confusão cinematográfica, né? Não, bonito sempre. Muito bonito. Com os coqueiros no fundo, tudo fica mais bonito, né? E apesar da confusão, eu ia dizer que tem menos buzina, buzidaram, mas tem menos buzina. E no episódio lá de Tamil Nadu a gente mostrou umas comidas feitas a folha de bananeira, né? Dá um medo isso aí, ver se será que acabou. Não, isso aqui é o lixo, ó. Porque a gente veio comer justamente essa comida típica deles, ó. Que tem nas folhas de bananeira. É uma refeição do sul da Índia, tradicional de Kerala. Esse daqui é o Kadala Curry, esse aqui é o Kuruma Curry. Kuruma. Olha só. E aqui eles comem com uma massinha de arroz, olha que interessante. Diferente, né? Me lembra bem da Tailândia esse aqui, de comer com curry, muito, né? Massinha. Pra mim, a comida do sul da Índia me lembra muito mais a comida tailandesa, né? Lembra, né? Nossa, uma banana frita. Banana da terra, né? Banana da terra, é verdade, né? Tem lá no Brasil também. Não sei se fazem banana da terra. Fazem. Pô, a gente tá falando que parece a Bahia, né? Esse é um vada. E olha que coisa mais linda que fica, né? Na coisa. A gente pediu uma, porque eles entenderam que era um pra cada. Agora a gente pediu um desse pra mim. This is Kadala? Agora sim. Thank you. Que ele entendeu que a gente queria um pra cada, mas não, a gente quer 2 pra cada, né? Sem economia. Sem economia de curry. E assim, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi isso aqui, assim, uma comida dessa, servida numa folha de bananeira, eu pensei que era uma comida, sei lá, das Filipinas, Tailândia, sei lá, Indonésia. Mas eu nunca imaginei que era da Índia, né? Porque a gente vê aquele estereótipo da comida indiana bem diferente disso aqui, né? Tipo, banana frita. Tá bem cremosa, olha. E eu achei legal que eles comem com a massinha. Acho que derruba aqui um pouquinho, né? Pois é, não faço a mínima ideia como faz. Eu acho que Vem pega tipo a massa uma bolinha de e dá massinha, uma olha só. olhadinha. Ainda bem que tu vai ser a primeira aí a desbravar. Daí que não tem ninguém comendo pra tu tentar adivinhar como é que é. Acho que deve ser uma coisa tipo assim.
Cara, é muito apimentado. É sério? Muito apimentado. Caramba! Nossa. Surpresa. Nossa. Assim, um soco de pimenta isso aqui. Caramba! A gente é num restaurante super tradicional, né? Um curry com leite de coco. Tem bastante curry leaves, que é essa daqui, ó, que é a folha de curry. Tá? Acho uma delícia. Cenoura. Delícia. Vamos provar esse aqui? Esse é o kadala, né? Ou esse é o kadala? Esse é o kadala. kuroma e aquele é o kadala. Esse é o kuruma. Kuruma. E esse aqui é o kadala, que é o famosíssimo da região, né? O kadala curry. Eu acho Qual legal melhor? que tu olha, são parecidos, É, né? mas o sabor tem nada a ver. Peraí que eu vou ter que dar mais uma provadinha pra experimentar. Ambos mega apimentados. Ó, tem coco também aqui, ó. Tu consegue ver? É verdade. Dá pra ver? Amendoim também? É coco. Isso aqui é um grão de bico preto, ó. Sim, Kadala Curry é um grão de preto com um pouco, bem colocado. Eu até perguntei pra ele, você não vai queijo e tal? Ele falou, não, queijo, né, que é o panir, é coisa do norte da Índia. Aqui no sul da Índia não é panir. Eu tô salivando Eu aqui. acho que o kuruma foi meu favorito. Tadinho do Will. Pera, Não, vem cá. come. Não, eu quero que Dá tu um prove. pedacinho de massa. por Não, eu favor. quero que tu prove. Eu quero que tu prove. Daqui. Enquanto ele vai provando, eu também vou comendo aqui, ó. Boa. Eu filmo ele e como. Eu não tenho essa habilidade toda. É isso que eu achei apimentado aí, ó. É? Comer massa com a mão não é fácil, né? Não mesmo. Nossa, é muito bom. Muito, né? Muito bom. Mas tu tava esperando que fosse tão apimentado? O meu cérebro tá arrepiado nesse momento. É bem apimentado. Mas É muito, qual né? que tu achou mais apimentado esse aqui? Ah, é que vai pegando essa pimenta, assim, ó. Aham. Eu achei esse aqui, eu acho mais apimentado. A pimenta vai pegando, né? Tu acha que é inofensivo, daqui a pouco tu tá quase morrendo com essa pimenta. Olha aqui. Essa aqui pra mim ficou mais apimentada. Tu come assim, ó. Pega a massa com a mão. É muito doido, né? Eu já comi muito arroz com a mão aqui na Índia, mas eu não imaginei que eu ia comer massa com a mão assim. O Will chegou a uma conclusão meio óbvia. Que é assim que se come. Tu pega e derruba em cima da massinha. Tipo assim. Faz muito mais sentido, né? E tu pega assim e come, ó. Fez muito mais sentido agora, né? É, eu acho que é melhor, né? É que a gente se emocionou. Você ficou meio... É que sem ter um... Sei lá, Alguém pra copiar. Pra copiar é difícil, né? A gente tem que imaginar o que seria melhor. Bota um negócio e tu pensa, como que eu vou comer isso com as minhas mãos? Aham. Mas assim acho que faz mais sentido, ó. E ó, lotado aqui, ó, só de gente local, ó. E é legal que na hora do almoço, eles servem o thali e aí, aqui eles botam uma bandejinha. Mas aí eles botam só a folha, né? Vocês viram a gente comer no último episódio de comida de rua? A gente comeu assim, direto na folha também. Pedimos mais uma massinha aqui, ó. Vocês olham as mesas todas, nenhuma tem guardanapo, né? Nossa, aqui também não tem, ó. Porque a gente tava falando até com um guia que a gente teve, e ele nos falou que guardanapo é coisa de gringo. Tipo, é coisa, sei lá, dos colonizadores, quando vieram pra cá, trouxeram e tal. Mas eles não usam guardanapo. Então tu vai nos lugares locais, não tem guardanapo. Aí até a gente foi numa banquinha bem local, e a gente perguntou se tinha guardanapo, e o moço falou, eu arranjo pra vocês, mas não tem, porque a gente não usa guardanapo. Isso aqui é só coisa pra estrangeiro. Até porque eles têm o negócio pra lavar a mão aqui do lado, né? Tu come com a mão, te limpa com a mão, depois tu lava a tua mão. Esse é o conceito diferente da nossa cultura, mas que convenhamos que faz muito sentido, né? Sabe quando tu come uma coisa e aí teu beiço, assim, ó, tudo todo ao redor da tua boca tá assim, chamas? É assim que eu tô agora. Meu Deus. Tipo assim, até aqui, ó, meu queixo, minha boca, até meio vermelho, eu acho. Olha que eu fiquei pensando. Nossa, tá foda. Agora, depois que tu comeu, tu sentiu que é apimentada, né? Muito apimentada, né? Muito. Tô achando Muito. impressionante o quanto a comida do sul da Índia, Aham. eu tô achando muito mais apimentada. Já tínhamos alertado, né? É verdade. E estavam certos, essas pessoas. Eu não peido pra pimenta, geralmente. Mas, meu Deus, é muito apimentada. Eu acho que não vai ter uma ideia do quanto que eu tô suando aqui. Que imagem linda pra vocês verem na TV de vocês. Olha só o quanto que esse aqui tá suando. E deve ter Aqui temos um exemplar que gosta mais de comida, mais de pimenta do que eu. E olha a quantidade de suor que ele tá. Ah, vou dizer que o clima não tá ajudando também. Mas eu tô Deve ter escorrendo. Deve ter uma comida no bigode também. Vocês veem como eu conheço meu noivo, né? Eu pensei, eu tava acabando de comer e eu pensei, o que ele tá pensando em pedir? Aí eu falei, Will, o que tu tá pensando em pedir? Aí ele falei, já pedi.
Agora me chega. Olha Apareceu, o tamanho do pratinho. apareceu. Mostra aí o tamanho do pratinho que tu pediu. Isso aqui é uma doça. Olha isso. Olha, Isso um não é segredo aqui perspectiva, embaixo. tá? Olha isso aqui. Um segredo aqui embaixo da doça. Olha o tamanho, é 2 vezes o tamanho da tua cabeça aí. O segredinho ali. Olha isso. Olha o tamanho da minha mão. Tá? Tamanho da minha mão, tamanho da doce. Olha o tamanho da minha barriga. Saímos aqui do nosso restaurante, o Vajaya Lakshmi. Cheios e felizes. Nossa, Aquela eu barriguinha na fiquei frente. inchada aqui de comer. Aí eu fiquei cheia também. Olha que lugar mais bonitinho esse aqui. E vocês viram, a gente andou, saiu bastante de lá, né? A gente tá mais longe, né? Olha que doideira esse aqui. Vê quadros religiosos. Só que daí tem quadro de Jesus, tem quadro de Shiva, tem quadro de Ganesha. Não, e aquele kit ali que tem Jesus junto com Ganesha e junto olha com só. Meca no mesmo quadro. É verdade. Eu vi já, eu acho que é pra tipo, representar a tolerância religiosa. Que legal, velho. Deixa eu até botar Tudo junto, viu? Muito legal. Aqui eles vendem tipo umas... Acho que é uns bilhetes de loteria, olha só. Junto com artigos religiosos. Tudo junto misturado. Ah, é. Ronaldo, ele é do tempo do Ronaldo, né? É verdade. Não. Melhor que Neymar. Usually people say Neymar. Neymar. But I don't like Neymar. Yeah. Yeah. Pelé, Pelé é good. Ah, eles são de outros tempos, né? É que eles são dos bons tempos. É verdade. Good times of Brazil. Now bad times. Nice to meet you. Thank you so much. Nice to meet you. Vocês veem, não é que a gente odeia o futebol atualmente, mas é que as pessoas falam, não sei o que é futebol. Aí as pessoas mais velhas, elas parecem os bons tempos, né? Tipo assim, os bons tempos eu só peguei quando era criança. Depois da Copa ali de 2000, aí é só... 2002, né? Aí tipo, a minha inicinho de 2000 era felicidade ainda. Depois disso, né? Só sofrimento. Então quando a gente Coitado dos encontra alguém sobrinhos. mais velha, quando a gente encontra alguém mais velho é muito legal, porque os mais novos falam tipo, Neymar e tal, mas eles não sabem muito bem, assim, tipo, o que era o Brasil ganhando, entendeu? Aí quando tu encontra as pessoas mais velhas, elas têm uns que sabem a escalação inteira da Copa de 2002, né? Aí eles chegam, tipo, eles falam, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, e aí eles começam a falar, assim, um monte de gente. Vai, né? E tem uns que vão longe, eles começam assim, Rivaldo, aí eles começam Pelé, começam a ir assim, mais longe. Roberto Carlos, o cara falou. Roberto Carlos, esse dia a gente pegou. Cafu, o cara, tipo, sabia um monte de jogador dessa época, né? Então é muito legal, assim, quando encontro as pessoas mais velhas, porque aí elas viram o Brasil vitorioso. E hoje, Que eu- hoje a gente vê aqui pintado só o Messi de Jesus. Só o Messi e o Neymar, a gente não tem mais... Claro, agora tá surgindo mais, né? Que surge cada vez mais. É que aqui é engraçado, mas aqui o Neymar é famoso. Tipo, a gente até... Alguns falam, Vini Júnior, outros falam um que outro jogador. Tem uns que conhecem, tipo, o Richarlison, mas é raro, a maioria só conhece o Neymar. Só Neymar. Porque eu acho que demora pra chegar, entendeu? Essa nova geração, aí quando... Quem sabe daqui a uns 2 anos a gente volta pra cá e eles já estão conhecendo o jogador tudo atual. Eu queria dizer que o Neymar vai ficar bravo, né? Que eu falei que eu não gosto dele. Ele que é grande espectador do canal. Pede desculpas, diz que não é que tu não gosta. Neymar Júnior. Ai, muito bom. É que tá de outro tempo, né? Tá no tempo do Ronaldo. Ronaldo e Ronaldinho. Que o momento futebol, o Will, ele ficou muito triste quando o Ronaldinho foi embora do Grêmio. E ele tinha um autógrafo. E sabe o que ele fez com o autógrafo quando o Ronaldinho saiu do Grêmio? Conta. E eu toco pro Ronaldinho lá em Porto Alegre. O Ronaldinho tava no shopping comendo McDonald's. No shopping comendo McDonald's. E aí eu falei Tinha com o quê? ele. 17 anos? Devia O ter Ronaldinho, 18, né? Ele devia ter 18, 19. E aí eu já era um fã dele, porque ele fazia coisas incríveis no Grêmio. A gente é de Porto Alegre, pra quem não sabe. O Ronaldinho, caso não saibam, ele é também de Porto Alegre, do Grêmio. E Time, ele era um nosso cara time. normal, assim, ele podia, naquela época ele podia ir no shopping Comer comer McDonald's. McDonald's. Mas eu era muito fã dele, porque pô, ele era garoto, fazia muita coisa bizarra. Aí Já pediu fazia. um autógrafo pra ele. Daí ele largou o Grêmio de graça, traiu todo mundo, e aí eu joguei fora, né? Jogou fora o autógrafo. 1 ano depois ele tava se tornando o número 1 do mundo. E o autógrafo foi-se embora. Depois ele se tornou o melhor jogador do mundo. Ronaldinho, Mas tamo pra junto. ti ele segue. Ronaldinho também grande espectador do canal. Manda um Ele vai beijo entender, pro ele vai entender, ele Ronaldinho. vai entender. Beijo, Ronaldinho. @Ronaldinho. Acabou a sessão futebol aqui. E agora a gente tá falando muito, né, de
tolerância religiosa, a gente foi ali, tu viu que legal, realmente, eles têm ele junto mesmo pra ser Pô, 3 legal, em 1, né? É isso que eu tava perguntando já pra eles completam ali. as religiões ali. É tipo, eles, pra representar a tolerância religiosa, né? De a unidade de todas as religiões em um só povo, né? Muito legal, né? Aqui já tá um pouquinho mais caótico, né? Um pouquinho mais Índia. Mas segue sendo uma Índia diferente, né? Olha que bonito esse plano de fundo aqui. Aham. E agora? Eu queria mostrar uma coisa aqui, ó. Eu acho legal isso aqui, olha. Olha o tuk-tuk, que é um caminhão. Eu acho muito legal, né? É um Muito. triciclo tuk-tuk. Tudo vira, É um caminhão. todo tuk-tuk vira qualquer coisa. Aquilo ali, o CPI, é o Partido Comunista aqui de Kerala. Como vocês podem imaginar, né? Pelo símbolo que tem ali da foice do martelo. Deve ser Communist Party India, que é o Partido Comunista da Índia. Tem por tudo que é lugar em Kerala. E tem tudo. Por quê? Porque eles são. A frente de esquerda é a que está agora no governo e eles se reelegeram, inclusive. Eles geralmente são dois partidos que ficam. Duas frentes, uma frente mais de centro e outra de esquerda. E o de esquerda já está há muito tempo no poder, né? Na verdade está dois e antes eles ficavam se alternando. O de centro, tipo PT e PSDB, assim. Daí agora o partido de esquerda, a frente de esquerda se reelegeu. E não foi aqui que foi o primeiro governo comunista? É isso, em 1957, parece que o primeiro governo comunista democraticamente eleito democraticamente foi aqui. Pelo povo Kerala. mesmo, votação popular, foi aqui. Foi aqui em Kerala. E a gente passa e tem bandeirinha assim com a foice com o martelo em vários lugares. E aí em 59 ele foi deposto. Mas é isso, informações, minuto de informação do Ilho. E olha que bonita, eu já disse quantas vezes, né, que a rua é bonita. E olha, apesar de ter lixo, vocês veem, a gente tá num lugar bem mais centro e segue tendo menos lixo do que o resto da Índia, né? Sim. Meu coqueiro, ele deixa tudo mais bonito. Ó, seria normal se não tivesse esses coqueiros. Aí bota os coqueiros, fica bonito. Aí fica parecendo uma coisa meio Bahia, né? Lembra muito aí, olha só essa arquitetura bem colonial, né? E eu acho que também tem muitas... antes de a gente começar a gravar esse vídeo, eu queria dizer que eu tava assim, falando com o Will, todas as similaridades que eu acho entre esse lugar e Salvador. Algumas cidades da Bahia ali ao redor também. Por quê? Foi um dos primeiros lugares que foram colonizados, né, que chegaram. Tipo, aqui chegava o negócio das especiarias. Então teve assim, ó, começaram a explorar aqui por causa das especiarias, que nem no Brasil começaram a explorar, enfim, por interesses comerciais. Aí foi um dos primeiros lugares. Tem a arquitetura colonial, foi tipo muito catequizado, né, que nem aqui. As comidas típicas, assim, são bem específicas do lugar. Então eu acho que tem muitas coisas em comum. Pra mim é meio que a Salvador da Índia. Na Bahia, né? Tô viajando na batatinha? Tô, mas eu tô expondo meus pensamentos sinceros pra vocês. E aqui, tu vê quantas religiões juntas, né? Aqui a gente tá adentrando no bairro judeu. E é um bairro judeu super antigo, né? Aí que tá dizendo que tu não pode entrar usando roupa? Olha a última coisa ali. Não. Não, tem que usar umas roupas mais apropriadas. Não pode usar camiseta, tem que usar uma coisa mais... shorts, cara. Cubra mais... Pareceu que tu tinha que andar pelado. É tipo tu botar na coisa, não pode usar camisa polo. Ah, tá, entendi. Tem que usar, sei lá, camisa. Que Mas seria aqui. uma lei interessante. Tem que proibir a camisa polo no Brasil. O Will hoje ele tá muito... Ele já xingou o Neymar, xingou o não Renaldinho. xinguei. Agora ele atingiu todas as pessoas que usam camisa polo nesse canal. Não. Ele tá que tá hoje. Não fala isso. Não atingiu. Não, ele tá brincando. Eu achei legal que aqui em Kochi o lixo é essa garrafa gigante. Garrafa plástica, né? Pra tu botar, ó, e aí não sai pra fora, né? Ó, agora vocês podem dizer, nossa, como é limpinho, nem parece a Índia, que eu sei que vocês gostam de comentar isso. Né? É. Olha aqui, ó, bem limpinho. Aquele momento que a gente tá saindo e tá todo mundo entrando e eu penso, será que a gente tá fazendo a coisa errada? Tá todo mundo indo pra lá, só a gente tá vindo pra cá. Muitas vezes acontece isso. Pô, aqui tá bem turisticão, né? Olha só, aqui já é Porto Seguro, né? Aí é isso, acho que parece mais Porto Seguro, não parece Salvador. Parece Salvador. Aí, ó, é a Porto Seguro da Índia. Essas comparações que a gente faz são grosseiras, né, galera? Não levem a sério as comparações, tá? As pessoas tinham, vocês ficam comparando, mas é comparando de brincadeira. Que nem eu falei antes que isso aqui é do frevo. Do frevo ali, o guarda-sol. A sombrinha que ele disse que era a sombrinha do frevo versão indiana. Tem mais pra vender aqui. É brincadeira, tá? Não achem que a gente tá querendo comparar um país a outro. Aqui dá pra fazer um passeio de barco, ó.
Mas eu achei que era tipo um super porto, desembarque de um monte de gente, mas é uma coisa É bem só um simples, barquinho né? aqui, ó. Esse aqui é o porto. Grande, né? Olha lá o navio que já deve ter passado aqui nas imagens, mas é aquele lá que passou. Olha o tamanho daquele cruzeiro. Muito Fico me grande. perguntando onde é que ele vai, né? Será que ele vai para outro país ou ele faz a costa da Índia? África? Fica Acho que é muito dúvida, longe para ir até a África, não? Olha, é possível, né? Pode ir pra Tailândia, pode ir pra... Mas a gente tá na outra costa, não faz sentido. Pra quem não sabe, a Índia é tipo assim. tem que fazer a volta. Aqui tá África, aqui tá Tailândia. A gente tá nessa ponta de cá. Mas a Índia eu acho que não é tipo atravessar o Cabo da Boa Esperança que nem na África do Sul. Talvez seja mais simples, acho, que na Índia. Pode ser. Olha só, e tu vê, eu não sei se dá pra ter uma ideia, mas esse navio, ele é gigantesco. Olha o tamanho do navio de reboque. Bizarro. Parece um nada Grande, velho. do lado do navio. E tem vários aqui, ó, que eles atracam. E é interessante porque essas aqui, como eu acho que a gente chegou a falar, esses canais, né, eles vêm por dentro das backwaters, que chamam, que são as águas de trás. As especiarias, elas eram trazidas por esses canais até o porto. Nos portos aqui elas iam para o mundo todo muito antigamente. Então, pelo jeito, hoje em dia tem várias coisas ainda que saem daqui. Tem o porto aqui tem mais navios, lá tem aquele cruzeiro gigantesco e aqui tem mais um navio. Aí os barcos gigantes parecem pequenos perto desses navios aqui. Que eu mostrei que a gente comprou pro nosso sobrinho. Vou tocar um sonzinho pra vocês aqui. Muito bonito, né? Olha que legal essa loja toda de óleos essenciais, óleos florais, óleos de madeira. Olha só, a Índia é muito famosa pelos seus perfumes naturais, tá? Não sei se vocês sabem, mas olha só, que coisa linda. Olha isso aqui. Hello, how are you? Olha só. Isso aqui são todos perfumes. O cheiro desse lugar aqui, Tá maravilhoso, né? olha só. Óleo de café, óleo de ylang-ylang, óleo de laranja, óleo de açafrão, de pêssego, patchouli, tudo que é coisa. Olha só. Dior Sport. Coco Chanel. Eu vou comprar um perfuminho. Eu amo. Eu comprei ano passado na Índia, o meu acabou. Comprei 2. Aí eles fazem os misturas e também botam lá nos potinhos bonitinhos pra quem quer. Olha que bonitos potinhos. Aí tu pode escolher onde tu quer, caso tu queira dar de presente também. Isso aqui, ó, é pó de rena. Que eu fiz, quando a gente casou, até eu fiz a rena, eles fazem com esse pó. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha só, óleo de jasmim. Isso aqui no Brasil é muito caro. Aqui é caro, mas muito menos do que no Brasil, né? Que é muito produzido aqui, ó. Ó, flor de Kerala. Óleo de jasmim. Eu comprei um de jasmim ano passado. Esse aqui é o de lótus, é muito bom. Eu comprei o de lótus e de jasmim pra mim, lembra? Acho que eu vou ter que comprar de novo. E aí é tudo, ó. De semente de cereja, de rosas, gerânio, lavanda. Muito bonito, né? Comprei os perfuminhos ali. Ó, aqui. Bem bonitinho, ela bota assim, tu escolhe o tamanho que tu quer. E eu, particularmente, eu amo. Eu não comprei o perfume em nenhum outro lugar, né? Mas aqui na Índia, porque eles têm esses perfumes naturais deles, são óleos essenciais, né? Basicamente, óleo essencial que eles misturam ali. E, nossa, aí tem vários, tu escolhe e na hora ele escolhe o tamanho e tal. Eu, ano passado, comprei um de manga. Não, ganhei um de manga. Eu comprei também um de jasmim, um de lótus e ganhei um de manga. E eu usei até acabar. Aí acabou e agora eu falei, eu vou ter que voltar pra Índia pra comprar. Agora comprei de novo. Mas, tipo, a vila dos judeus. É. E aqui também seguem roupinhas à venda. Esse lugar aqui é bem famoso, né? Ó as especiarias aqui, ó, uma loja só de especiarias. Aqui tem bastante coisa de especiarias, né? Aqui, como a gente tinha comentado, né? Kerala é muito famosa pela venda de especiarias. Muita pimenta do reino, cardamomo. E não é de hoje, né? E não é de hoje. Que era chamada do ouro negro, né? Da Black Gold, que era a pimenta do reino de Kerala. Kerala foi o coração do comércio de especiarias por séculos, exportando pimenta, cardamomo e cravo para o mundo todo. E foi, inclusive, essa busca por especiarias que levou os portugueses a explorar novas rotas marítimas, o que acabou levando Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E aquelas guerras que a gente brinca que nossos antepassados fizeram guerras por especiarias, não sei o quê, dessas especiarias que estamos falando, né?
Temperinho. Uma pimenta do reino, né? Quem não faria guerra por uma pimenta do reino? Olha aqui. Ó a fila pra comprar as especiarias. Dá vontade, né? O cheiro que sai daqui é a pimenta do reino. Tem algumas especiarias que são mais famosas aqui. Pimenta do reino, canela, cravo, anis. Só vou lançar uma curiosidade aqui, então, a pimenta. No resto de todo o mundo é a pimenta preta, pimenta negra. E quanto que no Brasil é a pimenta do reino. Porque a pimenta do reino foi trazida pelos portugueses daqui de Kerala para o Brasil, e quem trazia era o reino de Portugal. Então era a pimenta, do reino. Olha aí, ó. Eu não sabia também, aprendi junto com vocês, caso vocês ainda não soubessem. O William também é cultura. Mas só besteira. Aqui, ó, também vários cafezinhos bonitinhos, seguem lugarzinhos bonitinhos, ó. Ó que legal aqui eles vendem. Muito legal, né? Olha as esculturas. É uma Índia completamente diferente, né? O tipo de coisa que vendem, o clima do lugar. Sério, isso pra mim parece muito, lembra muito o Sudeste Asiático. Não, vocês, nos nossos vídeos, vocês não tinham visto isso? Maioria turista? Tipo, é sempre maioria indiano. Parece que eu tô em Bali. Não, e tem coisa que a gente não achou na nossa vinda da Índia ano passado. Eu queria uma camiseta da Índia, podia ser a mais tosca do mundo, eu não achava. Agora tem ali Índia Kerala, ali tem Índia Tuk-Tuk, tem uma do Gandhi, tem um monte de camiseta eu lembrei da disso que Índia. eu queria comprar uns souvenirs. Não encontrava, né? Tinha. Olha aqui tem um monte. Olha só o tamanho das estátuas. Meu tamanho. Esse Ganesha aqui. Não, acho que é do meu tamanho, na verdade. Agora quem vai comprar isso aí? Como é que vai levar pra casa um negócio desse tamanho? Olha, o meu mochilão não cabe. No meu também não. Olha aqui que eu falei, ó, dos perfumes que eles vendem nas embalagens bonitinhas. Tem até a lampadinha do ladinho ali. Perdeu de comprar Todos, na sim. loja famosa, viu? Essa é a loja famosa, eles sempre falam isso. Não, mas uma coisa que eles sempre falam na Índia, eles falam good quality, boa qualidade. Good quality. Tipo essa roupa, finge que é a pior qualidade do mundo. Ele te dá um preço lá em cima e ele te fala, é boa qualidade. Poxa, aqui vocês vinham pra Índia, né? Fala sério. Vocês que ficam falando aí que não vem pra Índia de nenhum jeito, aqui vocês iam. Pô, se vocês querem ir pra lugarzinho assim bonitinho, Tailândia, passear, vê se aqui não parece as coisinhas de, sei lá, pai na Tailândia, essas Só coisinhas assim. a Tailândia é barata? Nossa, não Isso que parece vocês não a Índia. conheceram a Índia, não tem nem comparação. Aí é legal comprar coisa que é um paraíso, porque é tudo barato, né? Comprar prata. Olha que bonitos tapetes aqui. Nossa, olha que legal. Nossa, velho. Muito bonito. Não sei se o tapete é um quadro. Eu não ia pisar nisso aí. Uma proposta diferente, né? Mas olha que lindo. Aqui também, ó. Olha, isso aqui é pra almofada. Olha que Almofada, olha que lindo. Bordados, olha só, bordados judaicos. Olha só. Um mapa da Índia bordado aqui. Olha, aqui, ó. Dá pra gente fazer onde a gente já foi, ó. Tamil Nadu, já fomos. Karnataka, Kerala, Goa. Aqui a gente... aqui, ó. Mumbai a gente foi. Maharashtra a gente não foi. Vai. Rajasthan, Delhi, Agra, Punjab a gente já foi. Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. Isso aqui tudo a gente já foi. Ó, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya. Esses aí não. Vocês viram que aqui, ó. Vocês estão andando com uma galera que já foi pra vários lugares da Índia, né? Já demos check em quase tudo aqui, ó. Só falta o meio aqui pra gente, ó. Isso aqui é o que nos faltou. Maharashtra, Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa. Mas aí vocês viram que a gente andou, né? Já rodamos. Ao menos um pouquinho, assim, um pouquinho de qual é o nome? Não de autoridade, assim. Um pouquinho de conhecimento pra falar a gente tem, né? Já demos umas boas voltas por aí. Famous. It's you? Olha Cara ali. dele ali. Sei, mas é que eu queria fazer um naipe com ele, né? Pra ele ficar feliz de responder, ô chato. Queria que ele tivesse a honra de dizer sim, sou eu. Príncipe Charles não é ele pelo menos. Olha ali. Príncipe Charles, o rei Charles, mano. Agora ele é rei, né? The king now. He was king in this but that time he was prince. Now he's king, right? Even famous. Cara. Aí já rolei isso, né? Tem umas fotos, também a gente foi lá e tinha o primeiro-ministro. Primeiro-ministro da inglês também. Olha que bonitas coisas aqui. Nossa, olha que coisa mais linda isso aqui. Feito de pedra. Nossa, muito bonito. É tipo tudo que nem as paredes do Taj Mahal, olha só. Adivinha. Eu não achei que tava carregando uma criança. Que horror, velho. Vocês viram isso? Não, acho que não tava. O Ivo achou que a mulher tava carregando uma criança pela cabeça, só que era um manequim. Aqui, ó, daí, ó.
A mulher tava assim, ó. Carregando ela assim. Que isso? Ela pegou a criança. Pegou a criança pelo pescoço, tá esgoelando a pedra. O melhor é que, tipo, quando o Will começou a rir, eu entendi do que ele tava rindo. Ai, muito bom. Meu Deus, você deu um negócio, um susto, velho. Solta a criança, solta a criança. Salvar a criança. Ia lá esgoelar a mulher pra ela soltar a criança. Não, mas vai dizer, presta Índia, vocês vinham, né? Vocês, quando eu falo vocês, não é todo mundo, tá? Mas as pessoas que falam, jamais iria pra Índia. Presta Índia, vocês iriam, né? Fala sério. Aí vocês não vão pra lugar nenhum, se vocês vão vir pra cá. Aqui tá tão gostosinho. Olha que lindo isso aqui. Nossa. Também uma galeria, olha só. Nossa, tem muitos lugares muito bonitos aqui. Ó. Acho que deve ser livros de fotografia. Ó, esse aqui deve ser de Ayurveda, ó. Ervas naturais. Olha, a cozinha Ayurveda vegana pra gente. Olha que legal. Uau, o tio que tá... Muito bonito, né? Olha que legal, ele tá ali pintando, olha. Wow, it's beautiful. Beautiful. Olha, ele tem um de katakali também. A gente já viu katakali em muitos lugares, né? Olha que lindo, ele tá fazendo aqui agora. E ó, aqui ó, chegamos à sinagoga. Olha o quão antiga é essa sinagoga, né? Verdade. Dá pra ver assim, olha, quando vê as grossuras da parede, tipo, olha o estilo de janela. 1568. Olha Nossa, isso, muito antiga. Uma sinagoga de 1568. Isso aí é um negócio antigo, né? Caramba, 1500. Uau. Tu vê a mesma época, né? Quando os portugueses estavam chegando lá no Brasil. Koch, ou Cotim, é o lar de uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo, formada por judeus que chegaram aqui há mais de 2000 anos. Hoje, essa comunidade quase desapareceu, mas a sua herança cultural e religiosa permanece viva na arquitetura e nos costumes locais. Tem que pagar 10 rúpias, é nada, tipo, 10 rúpias é muito barato. Nossa, mas muito legal. Sem tempo. É, mas olha as janelinhas, toda a construção super antiga. Muito, né? Muito bonita, né? E aí, claro, acho que por isso, né? Aqui tem a sinagoga, aqui em volta se criou o bairro dos judeus ou vice-versa, né? Que é muito bonitinho esse bairro, muito fotogênico e instagramável, né? Muito bonito. Estamos no Ox Tuk-Tuk, chegamos aqui. Agora tá a hora do pôr do sol. Deve estar tão bonito, né? Mas pôr do sol tem em todo lugar do mundo. Agora, Katakali você só encontrou aqui. Só aqui em Kerala. Só aqui no canal Marina Guaranha. Oi? Só aqui no canal Marina Guaranha. Ó, chegando aqui pra ver o Katakali, que a gente veio comprar os ingressos mais cedo. Já nos conta aqui o que vocês estão achando desse vídeo. O vídeo não acabou, mas deixa um comentáriozinho pra gente. Deixa aquele hypar. Ajuda aqui esse canal, que tá mostrando pra vocês, fugindo do óbvio. A gente sabe, quando a gente faz esse vídeo, a gente sabe que a gente vai ter menos visualização, menos ibope, menos engajamento, menos interesse. Já tá vendo agora. É. A gente tá mostrando vídeos, coisas diferentes, aí tem menos visualização. É, a gente tá subindo o vídeo, já tá menos visualização. A Índia, sei lá, a favela, o mais rico. E esse é o que bomba. E a gente tá querendo mostrar pra vocês outras coisas, então apoiem um canal que quer trazer uma diversidade, que quer sair do óbvio, que quer mostrar coisas não estereotipadas, que quer mostrar cultura, porque agora vocês vão ter banho de cultura. Então apoiem o nosso trabalho, deem um comentário, um hypar pra gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque vocês estimulam a gente a fazer mais vídeos assim. Porque senão, se esses vídeos não forem bem também, em algum momento a gente vai ter que parar de fazer esses vídeos bem diferentão, né? Mas a gente não quer, a gente quer seguir mostrando cultura por aqui. O Katakali, resumindo, ele contou uma história. Já vou adiantar um pouquinho pra vocês, tá? Antes da gente entrar. O Katakali, ele sempre conta uma história que é de algum clássico, né? Algum épico indiano. E aí, como o Katakali não tem falas, é só com representações, né, que vocês vão ver. Então, o que acontece? Eles dão essa folhinha aqui, ó, contando a história pra gente entender o que tá acontecendo nessa história. Aí mostra aqui os personagens, a gente vai ver, né, vão se apresentar e tudo mais, mas a gente recebe essa folhinha pra ler a história, depois a gente devolve. Ontem, o Will dobrou e botou na pochete. Ah, eles não contaram, eu dobrei. Amassou o papel, aí depois o cara chegou, o papel, aí ele, opa, desculpa, eu dobrei o papel.
Mas ó, entrando aqui, olha que lugar legal. Isso aqui é cultura pura, né? Eu fico emocionada de entrar nesse tipo de lugar. Um artista. Ó, ele já tá... Hello! Olha só. E olha que interessante. Aqui a peça começa às 6. Começa às 6, tá? Ó que lugar legal. E aí a gente, às 5 horas, começa a maquiagem. E eles se maquiam na frente de todo mundo pra gente ver o processo. Então agora ele tá finalizando ali, ó. Dá pra ir ali pra filmar ele nos últimos momentos, fazendo a maquiagem. A gente vê um pouquinho e aí depois ele começa a peça. É toda em partes, né? A gente vai apresentar aqui pra vocês agora. Esse é o Kathakali, a dança indiana feita com os olhos. Os dançarinos treinam por no mínimo 6 anos para aprender a controlar cada músculo do rosto. E sincronizando essas habilidades com os gestos das mãos, eles dominam a arte de contar histórias, sem utilizar nenhuma palavra sequer. O espetáculo começa já na preparação, onde os artistas se maquiam com cores que representam se eles são vilões, heróis ou até deuses. Para intensificar a expressão dos olhos, os dançarinos aplicam pós de sementes de chundapo, uma planta que causa uma irritação controlada e deixa os olhos mais vermelhos. Antes de começar a peça em si, vem a minha parte favorita, a demonstração. Como não são usadas palavras no espetáculo, eles explicam o significado de cada gesto. Primeiro, eles demonstram as expressões. Depois, os mudras, que são gestos feitos com as mãos, que possuem significados específicos em várias tradições culturais e espirituais da Índia. E por último, eles apresentam as intensidades de cada frase, como por exemplo, por favor, venha aqui. Venha aqui. E venha aqui agora. E por último, vem a peça em si, que na sua forma mais tradicional pode durar horas a fio, contando histórias sem utilizar palavras durante uma noite inteira. Acabou a performance aqui. Tava incrível. Agora eles estão tirando foto com quem quiser ali. Ontem a gente subiu lá, hoje a gente não vai subir. Mas nossa, é muito legal, né? Nossa, eu acho um espetáculo impressionante. A expressão das a delicadeza, né? Incrível. É tipo, é um nível de delicadeza e de treinamento que é inacreditável, Eu né? acho que precisa pra você atuar. Ele fala ali, são muitos anos, é tipo só 6 anos pra tu poder começar a atuar, né? Não é uma coisa simples. Que coisa linda, né? Isso aqui é tradicional. Eu tô tão feliz de estar presenciando isso e histórias diferentes, pela segunda né? vez, né? Porque, desculpa. Histórias diferentes. Ontem a gente veio, como a gente falou, a gente veio ontem, e aí a história de ontem era do vilão que tentava sediar uma mulher, e a mulher vai lá, conta pro... Era a princesa, né? Era a princesa e o príncipe. Aí ela vai lá, conta pro príncipe, o príncipe, ele fala pra princesa marcar o encontro com o vilão. Aí o príncipe vai lá fantasiado de princesa e mata o vilão. Então era bem legal, assim, porque no fim ele ficou lá... Ele morrendo, assim, ficou muito legal também. Mas hoje eu achei mais bonitas as roupas, né? Tinha um personagem do mal antes e hoje não teve Dá personagem mais emoção, do mal. né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Nossa, com essa coisa linda que foi essa performance. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da cultura de Kerala aqui. Quanta cultura, né? Incrível. Quanta coisa existe no mundo quanta diferença e a gente com não sabe, né? Mas se vocês gostaram, então, deixa aquele comentário, aquele hype pra gente, se inscreve no canal. Curte, compartilha. Ativa as manda pra toda a galera notificações. Todas essas coisas que vocês sabem que nos ajuda a fazer esse canal crescer. Porque essa temporada de Índia tá acabando, acho que tem mais uns 3 vídeos só pela frente. Sim, mas em breve tem muito mais aventuras, então é isso, pessoal. Incríveis que a gente tá pensando, viu? Então a gente se vê numa próxima. Um beijo. Beijo!